de Salmo 127, a partir do versículo 1. É o texto que eu quero ter como base para construir o que eu quero dividir com você no dia de hoje. O salmista declara no Salmo 127, a partir do versículo 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Algo que eu e você precisamos aprender: que tudo que estamos construindo, como casal, como família, como marido, como esposa, como filho, precisamos construir em cima de alicerces. E esse alicerce precisa ser edificado pelo Senhor. O texto diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, importante eu e você entendemos isso, que o meu casamento, a minha casa, a minha família, a sua família, nós precisamos construir em cima de princípios e valores. E esses princípios e valores são valores cristãos, são valores da palavra de Deus. E algo importante que precisamos aprender também, eu lembro disso, que eu era recém-convertido ainda, e era um texto que batia muito na minha mente, em Gênesis 12, a partir do versículo 3, aonde o texto fala que em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu lembro que eu olhava esse texto, eu li esse texto e pensava assim: como? Um texto, a palavra fala que em Deus seriam benditas todas as famílias, não diz algumas. O texto fala todas as famílias da terra. Mas eu não tenho uma família abençoada. Eu não tenho uma família que eu possa dizer: olha, minha família é uma referência, o meu casamento é uma referência. Eu acho que isso só vale para algumas pessoas. Eu acho que isso só vale para uma classe especial. Não vale para mim. Sabe, querido, isso é um erro que eu e você pensamos, e muitas vezes usamos como um escudo ali, dizendo: não, é para todo mundo menos para mim. Não, o texto aqui diz: bendita serão todas as famílias da terra. Amém? A sua família, Deus tem uma palavra de promessa para minha família e para a sua família também, que bendita será a sua casa, bendita serão seus filhos, que a bênção dele está sobre você. Agora, para isso eu preciso entender aquilo que eu estou construindo. Se eu estou construindo em cima da rocha, ou estou construindo essa casa em cima da areia. Estou construindo o meu casamento, a minha família em cima de princípios e valores, ou estou construindo a minha casa, a minha família fora de princípios e valores? Então, deixa eu aqui nessa introdução dizer algo para você importante que está ouvindo essa mensagem hoje. Há esperança para todos aqueles que possam estar passando por um momento difícil na sua casa, na sua família. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, mas todos nós temos lutas, dificuldades, passamos por momentos bons ou momentos ruins na nossa família, no nosso casamento. E sabe, talvez você possa estar vendo um momento bom, maravilhoso, seu casamento, a sua família, e glória a Deus por isso, e que você continue vivendo esse movimento maravilhoso em família. Também não há nada bom que não possa melhorar ainda mais. Você já está vivendo um momento bom, maravilhoso, com seu esposo, com seu marido, com seus filhos, aquela família, você está vivendo uma unidade maravilhosa. Glória a Deus por isso, mas tem espaço para melhorar. Agora, precisamos também entender que há muitas famílias que não estão vivendo isso. Muitas famílias que nos dias de hoje estão passando por momentos difíceis, divórcios, brigas, confusão, ataques de um para com o outro, problemas. E eu quero dizer uma coisa para você, que talvez está passando esse momento difícil da sua casa, da sua família. Há uma esperança para você, para sua casa e para sua família, para todos também que estão próximos de você, porque Cristo é a nossa única esperança para mudar toda e qualquer situação. Sabe, querido, a sua família não é um caso perdido. A sua casa não é um caso perdido. Talvez você possa estar vivendo esse momento difícil, conturbado. Erros aconteceram ao longo do processo. Mas pega essa palavra para você: a sua família não é um caso perdido. Se você, a partir de hoje, tomar um posicionamento de se colocar diante da palavra de Deus e dizer: eu quero recomeçar algo novo, eu quero reconstruir em cima de princípios e valores, Deus tem uma esperança para você. Qual é a esperança? Cristo é a nossa única
esperança. E a esperança, a solução, a salvação, a restauração, a vida, a bênção, a felicidade. Isso, porém, eu e você só vamos encontrar em Cristo Jesus. Sem Cristo, sem Jesus, você não vai conseguir mudar a situação atual que você está vivendo no seu casamento ou na sua família. Então, convide Deus para edificar a sua casa. Convide o Senhor para edificar a sua casa. Você e sua família viverão uma linda história de bênçãos, mas para isso você precisa convidar Ele para fazer parte da sua casa. Talvez você nunca fez essa oração, convidando Jesus para entrar dentro do seu lar, dentro da sua casa. Sabe, eu lembro que quando no dia da minha conversão, no dia que eu tomei a decisão de receber Jesus, eu lembro que eu e a Adriana estávamos no culto, na igreja, éramos, participantes da igreja. E eu lembro que quando a gente veio à frente, depois de um apelo do pastor que pregou a palavra, e a nossa oração ali foi muito sincera. Naquele tempo a gente estava passando por um momento difícil no nosso casamento, na nossa casa. A gente era recém-casado, estava com sérios problemas por ter iniciado aquele casamento ali fora de princípios e valores da palavra. E foi ali que Deus começou uma grande restauração e restituição na nossa casa. Mas também estávamos com muitos problemas financeiros naquela época. Então realmente assim a gente estava vivendo um momento bem difícil. E eu lembro que quando a gente tomou aquela decisão de vir à frente do altar ali, depois do apelo do pastor, nós fizemos uma oração muito sincera. Aquela oração foi assim: Senhor, eu não tenho nada para te entregar, eu não tenho nada para dar a você, mas o que eu tenho, o pouco que eu tenho, que na minha visão era muito pouco, eu quero entregar tudo para você. Toma o meu coração, toma a minha casa, toma a minha família, toma a minha vida, toma a vida do meu filho. Nós tínhamos um Murilo só naquela época. Já toma a vida dos meus próximos filhos que virão. Toma, Senhor, toda a minha linhagem em tuas mãos. Deus, tudo que eu tenho eu entrego a ti. Aquele momento eu lembro que eu falei assim: até minhas dívidas que eu tenho, Senhor, eu entrego para você. Era a minha oração, eu fiz essa oração. Tudo eu entrego para você. Por isso que hoje, quando eu e a Adri temos um acordo entre nós, e não há nada que Deus nos peça que a gente não faça por Ele. Por quê? Porque eu reconheço que tudo que eu tenho não veio do meu braço, não veio da minha força, não veio do meu conhecimento, não veio da minha habilidade. Veio porque Deus nos concedeu. Nós não tínhamos nada. Literalmente nós não tínhamos nada. E Deus, Ele fez tudo. Restaurou a casa, a família, restaurou os relacionamentos. E então quando hoje a gente tem isso muito claro conosco, cada coisa que Deus nos pede, uma renúncia, uma oferta, abrir mão de algo, nós falamos: não vamos nem questionar Deus, porque tudo que temos foi Ele que nos deu. Sabe, algo que eu quero dizer para você hoje aqui Deus não desiste de você e da sua família. Deus não desiste de ninguém. Nós desistimos dele, mas Ele não desiste de ninguém. Olha o que a palavra fala, Jeremias capítulo 31, versículo 3. De longe o Senhor lhe apareceu dizendo: com amor eterno eu o amei, por isso com bondade a atraí. Deus te ama com amor eterno. E a graça de Deus é bem maior do que os pecados da sua família, do que os seus pecados, dos pecados que os seus parentes, que a sua linhagem, os seus pais tiveram, os seus irmãos tiveram. Sabe, querido, a graça, o favor de Deus, ela é bem maior do que tudo que você fez de errado na sua vida, do que todos os pecados que você já cometeu. Mas para isso precisa ter o quê? Um arrependimento também. A Bíblia fala, a palavra fala: todo aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança misericórdia. Temos um Deus de misericórdia, temos um Deus que está pronto a nos abençoar, temos um Deus que está pronto a nos perdoar também, temos um Deus que está pronto a nos restaurar. Mas para isso Ele precisa o quê? De uma atitude minha, sua. Então você e sua família, nós somos alvos da restauração e da salvação em Cristo Jesus. Os planos de Deus para você e para sua família são planos maravilhosos. Deus tem planos maravilhosos para você. Talvez você não está enxergando porque você está vendo só o contexto ali, ao que está ao seu redor. Mas receba essa palavra, pegue essa palavra e
adapte ela dentro da sua vida, coloque ela para dentro do seu relacionamento. Jeremias 29:11 diz assim: e eu é que sei que pensamento que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Deus quer recuperar, Deus quer restaurar, Deus quer salvar toda a nossa família. Posso ouvir um amém? Toda a nossa família. Ele não quer que ninguém se perca, Ele não quer que ninguém fique de fora. Sabe, querido, aqui, como eu disse na minha introdução, na minha breve fala, falando, quando falamos e vamos continuar falando, ensinando e pregando sobre família, é porque entendemos que, além do que eu já falei, que é que é uma instituição que é atacada hoje o tempo todo, porque o inimigo sabe que se ele atacar uma casa, uma família e derrubar aquele casal, os filhos vai ser mais fácil, os netos bem mais fácil ainda. Mas Deus, Ele é um Deus de restauração, Deus é um Deus de restituição, Deus é um Deus de novos começos também, para aqueles que já caminharam e se perderam por algum caminho. Deus é um Deus de início também, para aqueles que querem hoje tomar uma decisão de dizer: eu e minha casa vamos servir ao Senhor, eu e minha casa, nós queremos entregar tudo a Deus a partir de hoje. Senhor, cuida da minha casa, cuida da minha vida. Atos capítulo 16, versículo 31, diz assim: creia no Senhor Jesus e será salvo, você e toda a sua casa. Creia em Cristo Jesus e será salvo você e toda a sua casa. Jesus jamais deixa alguém para trás. Jesus jamais deixa um discípulo, um filho para trás. Sabe, Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você. É nós que desistimos dele. É nós que com o passar do tempo vamos se esfriando. É nós que vamos deixando Ele de lado. Ele não deixou você de lado. Então, eu preciso, sabe, querido, que isso fique muito gravado no seu coração. Deus não desiste de você. Palavra em Lucas capítulo 19, versículo 10, fala: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Deus o Pai enviou seu Filho Jesus para buscar e salvar o perdido. Eu e você estávamos condenados, mas a obra da cruz nos tirou das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso também corresponder com isso. Eu preciso fazer a minha parte. E ao reconhecer Cristo como o seu único, suficiente e eterno Salvador, Ele te dá o direito de ser filho de Deus. Olha o que João 1, versículo 12 e 13 diz: mas a todos, o quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Através do sacrifício de Jesus na cruz, você se torna um membro da família de Deus. Olha que maravilhoso isso. Através daquele sacrifício naquela cruz do Calvário, eu e você agora fazemos parte da família de Deus. Efésios 2:19 diz: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Eu e você fazemos parte da família de Deus. Deus não esqueceu de você. Deus não te rejeitou, Deus não deixou você para fora. Deus não escolheu alguns e deixou: não, você não merece isso. Não, todos. Deus quer que todos nós possamos ser salvos, como Deus quer salvar todas as famílias. Por isso, Ele não esqueceu de você e da sua família. Isaías 49, versículo 15 e 16 diz: será que uma mulher pode se esquecer do seu filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do seu filho, do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Olha o que a palavra fala. E por que Deus não esqueceu de você e da sua família? Ele diz: olha, pode uma mãe esquecer o filho, pode um pai, pode pessoas esquecerem de você. Eu, Deus, não esqueci de você. Eu tenho você gravado nas palmas da minha mão. O amor de Deus por você e por mim, Ele é um amor eterno. Sabe, querido,
eu preciso dizer isso e que você grave isso no seu coração. O amor de Deus por mim, por você é eterno. Ele diz assim: eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Talvez você pense assim: ah, pastor, porque você não sabe o que eu fiz, você não sabe o que eu já prejudiquei minha família, você não sabe o que eu fiz no meu passado. Se você tivesse noção do que eu fiz no meu passado, você não estaria falando que para mim tem solução, que para minha família tem jeito. Sabe, querido, a palavra fala que as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Agora o que Ele precisa é encontrar um coração contrito, quebrantado, um coração disposto a mudar de vida, um coração disposto a mudar aquela situação. Então, olha aqui, Lamentações 3, 22 e 23 fala: o amor do Senhor não tem fim, as suas misericórdias são inesgotáveis. É inesgotável a misericórdia de Deus para comigo, para com você, querido. Porque, claro, com tantas coisas erradas que já fizemos, talvez até você imagine que Ele esqueceu de você, ou que Ele realmente já está bravo com você. Mas não, a palavra diz que as misericórdias dele são inesgotáveis. E aí o texto continua, versículo 23 de Lamentações capítulo 3: grande é sua fidelidade, suas misericórdias se renovam a cada manhã. A misericórdia de Deus se renova sobre a minha vida a cada manhã. Mas para isso eu preciso ter um coração contrito e quebrantado. Eu preciso me colocar diante dele e dizer: Deus, me ajuda a mudar o estado que eu estou vivendo, me ajuda a mudar a minha casa, me ajuda a mudar a minha família. Eu preciso me colocar e dizer: Deus, não é só muda ele, muda ela, não, começa em mim essa obra, começa em mim essa mudança. Porque se você mudar a sua oração, ao invés de Deus mudar o seu marido, Deus mudar a sua esposa, Deus mudar o seu pai, Deus mudar o seu filho, você mudar para a oração: Deus, me muda, você vai ver seu cônjuge mudar, você vai ver seu filho mudar, você vai ver a sua família mudar. A mudança não começa com eles, a mudança começa com a gente, começa comigo, começa com você. Quando você muda, outros mudam. Quando você melhora, todos melhoram. Mas se você piora, todos pioram. Então, sabe, querido, precisamos entender que pessoas podem esquecer da gente, mas Deus não esquece. A palavra fala, né? Nós temos o exemplo ali de Davi. A palavra fala sobre Mefibosete, alguém que foi esquecido em Lodebar, mas lembrado e restaurado por Davi. Em 2 Samuel capítulo 9 fala que Davi um dia pergunta: será que ainda resta alguém da família, da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Alguém ainda que eu possa fazer o bem para a casa de Saul? Então alguém chega e diz: olha, tem Mefibosete, ele está numa outra cidade, ele está num lugar distante. Então, sabe, o que os homens esquecem, Deus lembra. O que os homens abandonam, Deus restaura. Se o diabo diz para você que é o fim, Deus diz: é apenas o começo. Se o diabo está dizendo para você que é o fim, Deus está dizendo para você: é apenas o começo. O melhor da sua história em Cristo Jesus está para acontecer. O melhor da minha história em Cristo Jesus não é só o que já fez, é o que está para fazer. O melhor da história não é o que Cristo já fez na sua vida, meu irmão, é o que ainda Ele irá fazer em você, na sua casa, na sua família, nos seus filhos e através de você também, amém? Os seus melhores dias, meses e anos começam a acontecer a partir de agora. O seu melhor dia, os seus melhores anos de vida, os seus melhores meses começam a acontecer a partir de agora. O que Deus tem para você é muito maior ainda do que Ele já fez até aqui em você. Amigos vão poder até esquecer de você, mas Deus não vai esquecer de você. Pessoas vão esquecer de você, mas Deus não vai esquecer de você. Pessoas vão até prometer algo para você e não vão cumprir. Deus, tudo que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. Mas você precisa
fazer a sua parte. Há uma responsabilidade minha, há uma responsabilidade nossa nessa correspondência com Deus. Se Deus, por exemplo, pediu para você perdoar, perdoa. Se Deus pediu para você amar, você ame. Se Deus pediu para você restaurar, restaure. Comece por você essa restauração, comece por você essa mudança. Não espere a mudança do outro, comece em você, porque quando começar em você a mudança, você vai ver a mudança de outros que estão ao seu redor, todos eles também mudando para a glória de Jesus. Então, queridos, olha só, a palavra fala que o copeiro e o padeiro ali, quando estavam com José naquela prisão, o José falou: olha, lembra de mim quando você estiver diante de Faraó. Mas o que acontece? O copeiro esqueceu dele, mas Deus não esqueceu. Aonde muitas vezes Deus quer nos levar, alguns amigos não entenderão, e por isso não podem estar junto comigo, não podem estar junto com você. Sabia disso? Olha só, algo importante para você entender. Aonde Deus quer levar você, a sua casa, a sua família, aonde Deus quer colocar você, alguns amigos não vão entender, algumas pessoas não vão entender. E é por isso que você tem que deixar elas e seguir aquilo que Deus tem para você, para sua casa e para sua família. Eles não vão entender o propósito, eles não vão entender o que Deus está falando. Sabe, Deus vê em mim, em você, o que ninguém vê. Deus acredita mais em nós do que a nossa própria mãe. E olha que se tem alguém para acreditar em alguém, é a nossa mãe, é a sua mãe. Se tem alguém para acreditar em você, é a sua mãe. Mas Deus ainda é mais que a nossa mãe. Ele acredita em nós, e Ele colocou a eternidade dentro do nosso coração. Eclesiastes 3:11 diz: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as coisas que Deus fez desde o princípio até o fim. Amado, a sua família tem jeito, é Jesus Cristo. A sua família tem jeito, é Jesus Cristo. Sem Jesus, sem Cristo na sua casa, na sua família, você até vai avançar um pouco, mas você não vai ter o total, você não vai ter o todo, você não vai ter o plano completo. Você ouve pessoas dizendo: não, mas eu vivo tão bem sem Jesus. Até certo ponto até ela vive, mas ela não tem o pacote completo, ela não vive a plenitude de tudo. Mas em Cristo nós vivemos o quê? A plenitude de tudo que Deus tem para mim, para minha casa e para minha família. Jesus, Ele é o firme fundamento, a rocha eterna, sobre a qual sua casa deve ser edificada. Então ela vai permanecer firme sempre. Olha só que Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25 diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Aonde você tem construído a sua casa e a sua família? Com quais materiais você tem construído a sua casa e a sua família? Esses materiais são os valores. Esses valores são valores bíblicos, são valores cristãos, são valores da palavra de Deus. Então você está construindo sobre a rocha. Mas se esses valores não são bíblicos, não são cristãos, você está construindo a sua casa, a sua família em cima da areia. E vai vir o tempo e isso vai tudo se desmanchar. Sabe, a sua família é alvo do amor, da graça, da bondade, da misericórdia, da salvação do nosso Deus em Cristo Jesus. E Jesus desceu ao nosso nível, ao meu nível, ao seu nível, se fez um de nós, para olhar nos nossos olhos e dizer: a sua vida tem jeito, a sua vida tem jeito, a sua vida tem jeito. Sabe, a gente acha, querido, que não só a gente acha, mas muitas vezes o inimigo, ele amplia isso na nossa mente, dizendo: olha quem você é, olha o que você fez, olha o marido que você é, olha o traste que você é, olha o que você já fez com essa mulher, olha o que você já fez com essa criança, olha o que você já fez com esse homem, olha o que você já fez com essa mulher. E aí você fala: realmente fiz muita coisa errada, não tem condição. E aí aquilo que você fez
que já está na sua mente ali lhe acusando, o diabo vem e potencializa aquilo, dizendo: não tem jeito para você. Para outros tem, para você não tem não. Olha quem você é. Olha, miserável homem que você é. Olha o nível de mulher que você é. Olha o nível de filho que você é. Não tem perdão para você. Não tem perdão para você que é um pai que fez isso. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre a nossa vida. É claro, há erros também, há pecados que há consequências. Precisamos entender que para todo erro, para todo pecado, para tudo aquilo que cometemos fora de um padrão bíblico, fora de um padrão cristão, há consequências. Davi, o homem que a palavra fala, um homem segundo o coração de Deus, pecou, adulterou, cometeu um pecado terrível. Mas como a Bíblia fala que é um homem segundo o coração de Deus? Porque Deus validou o pecado dele? De maneira nenhuma. Deus não valida o meu pecado e nem o seu pecado. Agora, Davi era um homem que ele buscou arrependimento. Ele não buscou remorso, ele buscou arrependimento. Ele não deu desculpas, como muitas vezes eu e você fazemos, damos desculpas. Chamamos pecado de erro. Não, pecado é pecado. Pecado é pecado. Um erro você pode até, olha, desculpa, esbarrei nessa pessoa aqui, desculpa, ok. Pecado é perdão, não é desculpa. Pecado se restaura com perdão, com o coração disposto a se quebrantar diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoa, errei, falhei, mas estou aqui. E um homem que a Bíblia fala que era segundo o coração de Deus, cometeu um pecado. Por quê? Porque ele teve um coração também disposto a se arrepender. Teve consequências. E essa é a conta que a gente nunca faz, das consequências do erro, das consequências do pecado. E ele arcou com todas essas consequências. Pois você vai ver, se você for ler toda a história de Davi, os desfechos que teve com seus filhos, os filhos se levantando contra ele, querendo tomar o trono dele. Teve consequências pesadas. Mas o que eu quero dizer para você, ainda que por pior pecado que você tenha cometido, Jesus olha para mim e olha para você, e ele diz: a sua vida tem jeito. A sua vida tem jeito. Ele é um Deus de misericórdia. Eu e você já estávamos condenados, mas a obra da cruz nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino de luz. Ele acredita em mim, ele acredita em você. Deus acredita na sua família. Por isso hoje entregue a sua vida, o destino da sua família nas mãos do Senhor. Confia nele. O salmista fala isso no Salmo 37, versículo 5: entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele o ajudará, ele o guiará. Se o destino da sua família está nas mãos de Deus, você não precisa ter medo do futuro. Sabe por quê? Nos dias de hoje você vê tantas pessoas desesperadas. Você vê tantas pessoas: o que eu vou fazer da vida? Há casais não querendo ter filhos. Há pessoas hoje não querendo ter filho. O que eu vou fazer? Meus filhos, meu Deus, esse mundo está perdido. Olha que terrível que está acontecendo. Olha isso, olha aquilo outro. Olha a economia do país. Olha esse governo. Olha isso, olha aquilo outro. Não vou ter filho. Sabe por que uma pessoa diz: eu não vou ter filho? Mas porque ela olha as circunstâncias, ao invés de olhar para Deus, que está dizendo: ei, se você confia em mim, pode ter filhos, eu vou cuidar deles. Pode ter filhos, eu vou cuidar deles. Sabe por que você está tão preocupado com o governo, com o próximo governo, com a política, com a economia? Sabe por que você está tão preocupado? Porque a tua fé, a tua confiança está no teu braço, está nas suas coisas, está naquilo que você pode fazer.
Mas a minha fé, a minha confiança não pode estar nessas coisas. A minha fé, a minha confiança precisa estar em Deus. Então se o destino da sua família está nas mãos de Deus, você não tem que se preocupar com o futuro. Você não tem que se preocupar com a próxima geração. Você não tem que se preocupar com os seus netos. Claro, faz tudo o que precisa ser feito enquanto você estiver aqui. Defenda princípio, defenda valores, defenda aquilo que você acredita. Mas a nossa fé não pode estar no governo, em pessoas, na economia. A nossa fé tem que estar em Cristo. Então, hoje você vê pessoas desesperadas, pessoas enlouquecidas, porque ao invés de se alimentarem da palavra de Deus, se alimentam de jornais, notícias, só de coisas ruins. Então, entenda, quem se alimenta dessas coisas, quem alimenta a alma com notícia ruim, desastre, tragédia, confusão, brigas, o dia dela vai ser esse, o pensamento dela vai ser esse. Agora, se você se alimenta da palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz, o que a palavra fala, que é para eu entregar o meu caminho ao Senhor, confiar nele, e ele vai me ajudar. É isso que a palavra diz. Eu preciso o quê? Entregar o meu caminho, a minha caminhada, a minha carreira, o meu trabalho, a minha empresa. Vou fazer aquilo que me cabe fazer, vou fazer aquilo que eu preciso fazer, tomar as medidas que eu preciso fazer. Mas há uma entrega que eu vou fazer, porque se eu entrego ao Senhor, eu preciso entregar e confiar, porque a Bíblia garante, Ele o ajudará. Nas mãos dele, a sua família vai estar segura eternamente. Nas mãos de Deus, a minha família, a sua família vai estar segura eternamente. Talvez você nunca fez uma oração dessa, entregando a sua família a Cristo. Talvez você teve uma entrega sua, talvez você já teve uma entrega do seu coração, mas você já fez uma entrega da sua família. Você é uma autoridade sobre a sua casa, sobre a sua família. Se você não fez, hoje é o dia que o Senhor preparou para a gente fazer isso, porque a palavra dele diz: benditas serão todas as famílias da terra. Eu tomei posse dessa palavra para a minha vida. Eu não sei você, mas tome posse dessa palavra para a sua vida. Bendita será a sua casa, benditos serão seus filhos, benditos serão toda a sua geração, benditas serão todas as famílias da Alcance. Não é algumas famílias, benditas serão todas as famílias da Alcance, amém? É isso, todas, não é alguns. Deus, Ele tem uma nova história para mim, para você e para sua família. Deus tem uma nova história para cada um de nós. 2 Coríntios capítulo 5, 17 diz: logo, todo aquele que está em Cristo. Eu gosto de ler essa versão aqui na NVT que diz assim: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Que maravilha! Uma nova vida teve início. A vida velha acabou, agora eu tenho uma nova vida em Cristo. A minha família tem uma nova vida em Cristo. Vamos agora viver o novo de Deus. Vamos viver a restauração. Vamos viver a restauração. Vamos viver a multiplicação. Vamos viver todas as bênçãos que Ele tem para nós. Para viver uma nova história, você precisa fazer compromisso de servir somente ao Senhor todos os dias da sua vida. Não é só alguns dias da nossa vida, são todos os dias da nossa vida. Todos os dias o nosso compromisso tem que ser: Senhor, eu hoje me coloco diante de Ti, eu, minha casa, minha família, vamos Te servir. Tomar uma decisão que parece simples, mas não é nos dias de hoje. É uma decisão difícil, porque você vai ser julgado, você vai ser contrariado. Alguns vão até rir de você quando você falar que você toma essa decisão todos os dias. Alguns vão dizer: ei, que cara mais careta é esse? Ei, que mulher mais fora da casinha é essa? Dizer que todos os dias ela ora entregando a casa, a família a Cristo. Mas olha só o que a palavra fala em Josué capítulo 24, versículo 15. Eles estão ali no embate, dizendo a qual Deus eles vão servir, para onde eles irão. E hoje nós estamos vivendo isso.
Hoje, Josué capítulo 24, versículo 15, há milhares de anos atrás, essa mesma conversa que Josué estava tendo aqui com o povo, é a mesma conversa que nós temos hoje. Algumas pessoas, eu não sei o que eu faço na minha vida, eu não sei se eu vou servir esse Deus, eu não sei se eu vou para aquela religião, eu não sei se eu vou servir aquele outro Deus, eu não sei se eu vou fazer isso. Josué disse assim: mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem servir. Ele diz assim: olha, tudo bem, se vocês querem servir a qualquer Deus, fiquem à vontade, cada um segue seu caminho. Ele diz: se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses amorreus em cuja terra vocês estão morando, olha, você está morando aí, quer servir esse Deus, fique à vontade. Ele diz assim: mas eu tomei uma decisão, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor, ao único e vivo e verdadeiro Deus. Ei, você já tomou essa decisão? Ah, sim, pastor, mas você já tomou essa decisão de você, homem, você sacerdote dessa casa, desse lar, dizer: eu e minha casa vamos servir a Deus? Ainda que esse mundo prega tudo contra a igreja, prega contra a palavra de Deus, prega contra os princípios e valores cristãos, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa, nós não vamos dobrar o nosso joelho para nenhum outro Deus, somente para o único e vivo e verdadeiro Deus. Amém? Há um posicionamento que eu e você precisamos tomar, como homens, mulheres que temem ao Senhor, e dizendo: olha, eu não sei o que os outros estão fazendo, eu sei o que eu vou fazer. Porque quando você tomar essa atitude, todos verão que, como Josué, que tomou a decisão correta de servir a Deus, ele viu ali a sua casa, a sua família sendo transformada debaixo da graça e do favor de Deus, enquanto os outros foram se perdendo ao longo do caminho. Sabe, Deus quer escrever uma nova história para a sua família. Não importa seu passado ou da sua família, Deus faz nova todas as coisas. Não importa os seus pecados, não importa aquilo que você fez, Deus faz novas todas as coisas. Venha como você está. Algumas pessoas falam assim: ah, pastor, eu não posso ainda me entregar totalmente a Deus, eu ainda estou bebendo, ainda estou fumando, eu ainda tenho vícios. Ei, vem, porque quando você estiver aos pés dele, juntamente com ele, o próprio Espírito Santo vai te convencer a deixar todas essas coisas que você faz hoje. Sozinho você não vai conseguir vencer isso. Quantos que estão: depois que eu parar de fumar, eu vou servir a Deus, depois que eu parar de beber, depois que eu parar de fazer isso, eu vou servir a Deus? Até hoje não estão, porque sozinho você não tem força para isso, sozinho nós não temos força para isso. É em Cristo, é em Jesus, é nos colocando à disposição dele, mesmo com todas aquelas malas que vêm com a gente quando a gente se converte, todos os pecados, erros, fracassos, decepções, medos, temos que chegar, entregar tudo para ele, porque ele, o Espírito Santo de Deus, começa a trabalhar em nós, ele começa a trabalhar em mim, ele começa a trabalhar em você, e ele começa a mudar o nosso pensamento, e automaticamente então nós vamos deixando essas malas, essas prisões, esses pesos para trás, e quando você vê, você está liberto, você está vivendo uma nova vida, uma nova história em Cristo Jesus. Por isso, Deus te ama, e o propósito dele é que você e toda a sua família sejam poderosamente abençoados. Deus olha para você muito além da sua dor, muito além das suas cicatrizes. Deus olha para nós muito além das nossas dores, dos nossos medos e das nossas cicatrizes. A sua família tem jeito e é debaixo da graça do Senhor. Coloque agora a sua família debaixo da graça de Deus. A graça de Deus te cura de todas as feridas da alma. A graça de Deus restaura todas as áreas da sua vida. Ela restaura todos os relacionamentos quebrados. A graça de Deus te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus nos sustenta. Sabe, querido, eu não sei o que você fez, eu não sei qual é a tua história. O que eu sei é que eu conheço um Deus que
perdoa e escreve uma nova história. Eu lembro, e eu concluo com isso, há muitos anos atrás, logo depois da minha conversão, eu fiquei muito tempo sem falar com a minha família, com os meus irmãos, com os meus pais, por erros que eu havia cometido no meu passado. Meus pais estavam no culto da manhã hoje, e eu fiz questão de falar isso mais uma vez na frente deles. Eu fiquei muito tempo sem falar com eles, por erros, pecados. Mas eu lembro que quando também tomamos essa decisão de receber Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida, entregamos tudo, Deus começou a escrever uma nova história para mim, para Adriana, para as nossas duas famílias. Eu desonrei o meu sogro, minha sogra, desonrei meus pais. Nós casamos, eu e a Ada, ela casou grávida. Não tínhamos ainda nos convertido, nos convertemos depois desse processo. E eu lembro que 3 anos depois da nossa conversão, num tempo depois de um bom afastamento da nossa família, porque realmente não tinha ambiente para a gente estar juntamente com eles, nem eles conosco, eu fiz um almoço na minha casa. E eu convidei todos os meus familiares, todos os meus irmãos. Tenho mais 4 irmãos. Hoje tenho já 2 que faleceram, mas na época todos estavam vivos. Os cunhados, cunhadas, sobrinhos, meus pais, sogro, sogra, também a irmã da Adri, enfim, toda a nossa família. Todas aquelas pessoas que de alguma forma eu havia ferido elas, todas aquelas pessoas que de alguma forma eu havia prejudicado elas em algum lugar. E eu chamei elas e a gente fez esse almoço na minha casa. E depois, quando a gente terminou de almoçar, eu lembro que eu fui dar uma palavra para eles. E a gente fez um grande círculo, como quase uma célula assim, lá na garagem de casa. Aquele grande círculo. E há algo, querido, que eu e você precisamos entender. E eu caminho para concluir a minha palavra aqui sobre isso. Há algo poderoso que faz parte da restituição, da restauração, da transformação de qualquer pessoa, que é a palavra perdão. Você não tem ideia do que essa palavra ela pode causar no mundo espiritual. Isso é uma bomba no colo de Satanás, porque tudo que ele quer é que você nunca use essa palavra com seu marido, ou com sua esposa, ou com seu filho, ou com seu pai, porque ele sabe que essa palavra é poderosa. Perdão. E eu lembro que nesse dia desse almoço, eu comecei pessoa por pessoa: Pai, eu quero pedir perdão para você. Sabe, querido, perdão não é uma desculpa. Que desculpa é quando você esbarra numa pessoa, você, olha, desculpa aí. Não, perdão é o caminho para a restauração. Então eu olhei para o meu pai e disse assim: Pai, me perdoe, eu errei contra você, eu te desonrei, não fui um bom filho, fiz muitas coisas erradas, eu quero te pedir perdão. Porque a gente também tem a mania de dizer: ei, se eu fiz alguma coisa aí, perdoa aí, tá? Se eu fiz alguma coisa no genérico, tipo assim, ó, se existe algo aí, perdão aí. Não é isso que eu estou dizendo. Eu olhei para ele e falei: Pai, me perdoa. Quando eu comecei a pedir perdão específico ali para ele, ele começou a chorar. E eu vi poucas vezes meu pai chorar. Fui para minha mãe, pedi perdão a ela, ela começou a chorar. E assim eu fui falando por cada pessoa. Naquela hora que eu estou ali, naquela oração, eu tive uma visão. E naquela visão era, na frente de cada pessoa que estava ali, talvez umas 20, 30 pessoas, eu não sei quantas, mas era muita gente. Na frente de cada pessoa, eu vi uma grande porta. Era uma porta, mas ela era muito grossa, como se fosse de bronze assim, algo muito pesado, grosso. Essa porta estava na frente de cada um deles. Eu os via atrás desta porta. Mas aqueles que eu já havia pedido perdão, essa porta já havia caído ao chão, e eles estavam chorando. Enquanto eu fui falando por cada um, eu via no mundo espiritual aquelas portas caindo. Caía aquelas portas, e as pessoas começavam a chorar. Quando eu fui lá, perdão,
Eu errei, eu fiz isso. Meu irmão, eu errei contra você, me perdoe por isso, me perdoe por aquilo outro. Eu lembro que em determinado momento eu olhei, a metade estava todos chorando, e a outra metade estava assim, como se nada tivesse acontecendo. Parece que eles estavam em outro lugar. Aquela porta estava na frente de cada um deles. Eu tive discernimento depois. Aquela porta de bronze é o que impossibilitava eu de acessar eles e eles me acessarem. Só tinha uma coisa que derrubava aquela porta. Não era um bom discurso, não era uma boa pregação, não era um bom relatório, não era uma boa fala, não eram palavras bonitas, não era isso, não era aquilo outro, era uma palavra: perdão. Então, em determinado momento eu vi metade chorando, tá, metade não. Então eu continuei falando ainda o nome das pessoas. Enquanto eu comecei falando o nome delas, eu vi aquelas portas caindo ao chão. Era tão forte a queda daquelas portas ao chão, que eu via quando elas batiam ao chão, como se levantasse pó assim do chão, e as pessoas começavam a chorar. Ali eu tive entendimento aquele dia, e eu fiz isso com todos. E ao final todas aquelas portas estavam no chão, todos chorando. Houve o perdão da casa, houve o perdão da família, houve o meu perdão para com eles, mas principalmente deles para comigo, porque, como eu disse, a mudança não tinha que começar neles, tinha que começar em mim. Eu digo isso para você hoje, querido, algo que eu e você precisamos entender: essa palavra perdão, ela tem o poder da restauração e depois da restituição. Eu quero convidar você a ficar em pé neste momento para a gente orar. Eu quero orar com você neste momento, mas eu quero que você pegue na mão da sua esposa, do seu marido. Assim como Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero que você hoje, junto com a sua esposa, com seu filho, marido, enfim, em família, você que está online com a gente também, faça isso em família. Pegue na mão dos seus filhos, chame todos para a oração agora. Para um minuto que você está fazendo e ore com sua família. Faça uma oração que talvez você nunca fez, dizendo: Senhor, eu e a minha casa, nós queremos te servir. Faça essa oração, é você e Deus nesse momento agora. Faça essa oração dizendo: eu e a minha casa, os meus filhos, Senhor, todos eles eu entrego em tuas mãos. Eu entrego, Senhor, meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe, meus filhos, meus netos, toda a minha geração que está por vir. Deus, eu entrego em tuas mãos, Senhor. Deus, tem misericórdia, Deus, da nossa vida. Tem misericórdia, Senhor, de mim. Me perdoa pelos meus erros, me perdoa pelas minhas falhas. Mas hoje aqui, Senhor, eu faço, Senhor, esse voto diante de Ti, dizendo: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Lutas virão, tempestades virão, ventos virão, mas a minha casa está sendo construída sobre a rocha. A minha casa não está mais sobre a areia. O vento vai vir, mas não vai balançar, não vai derrubar. Tempestades virão, mas não vai derrubar a minha casa. Os meus filhos pertencem ao Senhor. Os meus filhos pertencem ao Senhor. Deus, eu te entrego hoje. Eu te entrego hoje os meus filhos em tuas mãos. Faça essa oração, Pai. Entregue seus filhos nas mãos do Senhor. Ele sim é a segurança. Ele sim é a segurança. Entregue o caminhar da sua filha, do seu filho. Entregue esse caminhar nas mãos de Deus. A sua preocupação é porque você ainda não entregou isso na mão de quem tinha que entregar, na mão de Deus. E diz: Senhor, eu sei que o Senhor não vai deixar ele se perder. Eu sei que você não vai deixar ela se perder. Eu sei que você vai guardar todos eles. Eu e a minha casa, eu e a minha casa. Eu não sei se os meus vizinhos irão, os meus amigos, qual Deus eles vão servir. Eu e a minha casa, nós vamos servir a Deus. Quando o mundo diz não tem jeito, a cruz declara:
há esperança, há restauração, há uma nova história em Cristo Jesus. Mas isso é só através da cruz de Cristo. Por isso hoje eu declaro sobre sua casa, sobre a sua família, as bênçãos do Senhor. Hoje eu declaro milagres sobre você. Hoje eu declaro as bênçãos do Senhor sobre toda a sua geração. A mudança vai começar em você, e você vai transformar toda a sua casa. Pessoas verão de fora e não vão reconhecer você, porque tal será a mudança que Deus vai fazer em você e também através de você. Se você recebe essa palavra nessa manhã, você pode dar um forte aplauso a Jesus. Aleluia. Eu quero fazer 2 convites essa manhã. O primeiro convite para quem está aqui é: se você ainda não tomou uma decisão na sua vida de entregar a sua vida, a sua casa a Jesus, eu quero que você dê um sinal com a sua mão, que eu quero orar por você. Alguém? Pastor, eu ouvindo essa palavra hoje, eu quero tomar essa decisão. Eu quero entregar minha vida, eu quero entregar minha casa a Jesus, eu quero entregar minha família a Jesus. Alguém? Alguém que ouvindo essa palavra quer se reconciliar com Cristo. Talvez você já caminhou com o Senhor, você já serviu a Deus, mas por algum motivo você se afastou dos caminhos do Senhor. Mas hoje você diz: pastor, eu quero voltar novamente. Eu e a minha casa, nós queremos voltar a servir ao Senhor. Alguém que estava... Glória a Jesus. Então faz um favor para mim, sai do seu lugar e vem à frente. Se você quer se reconciliar com Cristo Jesus hoje, se você quer hoje se reconciliar com Ele, sai do seu lugar e vem à frente, que nós vamos orar por você. Vamos celebrar esse momento da nova história, dessa reconstituição, dessa reconstrução, dessa casa e dessa família. Se você hoje quer novamente voltar a servir a Deus, ser intenso naquilo que você já foi, aleluia. Deus quer salvar a casa, Deus quer salvar a família, Deus quer salvar você. Esse é o plano, esse é o propósito dele: salvar você, a sua casa e a sua família. Há mais alguém? Alguém que estava ferido, ou se feriu com a igreja e se afastou, mas hoje você diz: hoje é meu dia. Se você está ouvindo essa mensagem aí na sua casa, no seu lar, tem um QR Code, você pode fazer essa decisão. Você pode tomar essa decisão de receber Cristo como seu Senhor e Salvador. E você pode entrar em contato conosco, nós vamos falar com você, vamos orar com você também. Eu quero que você estenda a sua mão para cá para orar por essas pessoas. Nós vamos orar com eles, e eu vou liberar eles aqui para a sala número 6. Mas nós vamos ainda cantar uma última canção sobre milagres, porque eu creio num Deus de milagres. E nós vamos encerrar essa reunião crendo no Deus de milagres. Pai, eu oro por essas vidas, eu peço graça e favor do Senhor sobre a vida deles. Pai, vem, Senhor, vem sobre eles. Escreve uma nova história sobre cada um deles. Escreve, Senhor, uma nova história sobre cada um deles. Pai, o Senhor não rejeita ninguém, o Senhor recebe a todos como filhos. Por isso, Pai, os recebe essa manhã como filhos. Escreve, Senhor, o nome deles no livro da vida, Pai. Vem, Espírito Santo, essa manhã também e traz milagres sobre as nossas vidas. Coloque a mão no seu coração agora. Coloque a mão no seu coração. Você já orou com a sua esposa, com seu marido, mas agora a oração é você e Deus. Faça essa oração agora. Esse Deus de milagres, Ele quer entrar na sua família. Ele quer fazer milagre em você e na sua família.